O ar gelado da manhã queimava o rosto enquanto eu apressava o passo em direção à creche. O inverno de fevereiro havia desenhado padrões intricados nas vidraças das vitrines, e a neve fresca rangia sob os pés a cada passo. Nosso prédio, uma construção típica dos anos 80, de 2 andares e linhas retas, já exibia as janelas amarelas iluminadas. As cozinheiras haviam chegado antes de todos para preparar o café da manhã das crianças. Tirou do bolso da bolsa de couro gasto o molho de chaves e abriu a porta pesada de metal, que rangia nos gonzos enferrujados. 6 anos antes, quando assumi a direção daquele 15º Centro de Educação Infantil, aquela porta parecia um portal para um novo capítulo da vida. Agora, era apenas mais uma entrada descascada, levemente torta, com a tinta se soltando e as dobradiças gemendo a cada movimento, como tantos outros detalhes daquela instituição que há muito pediam atenção. Bom dia, Tatiana Petrovna. Cumprimentou Nina Sergeyevna, a zeladora, enrolada em um chale de penas para se proteger do frio. Os radiadores mal aqueciam. Os serviços públicos estão economizando de novo. Já liguei para a central, prometeram ajustar a temperatura até o almoço. Se não cumprirem, teremos que formalizar uma reclamação. Pendurei o casaco e ajustei o cabelo diante do pequeno espelho na parede. Não deixaríamos as crianças passar frio. Ao entrar na sala, liguei imediatamente o aquecedor elétrico, um modelo antigo mas confiável, comprado com a contribuição dos pais em um mutirão. Oficialmente, aquelas coletas não existiam, mas sem elas o lugar teria fechado as portas há muito tempo. O relógio marcava 7h30. Tinha 1 hora até a reunião com as educadoras e me afoguei na papelada, relatórios intermináveis, planilhas de frequência, orçamentos, pedidos de material. Os cadernos cheios de números se multiplicavam como cogumelos depois da chuva, mas o sentido por trás deles parecia cada vez mais difuso. Do outro lado da parede, ouvia-se o burburinho das crianças. Os primeiros pequenos já chegavam às salas, e seus risos agudos enchiam o prédio de vida. Por momentos como esses, eu estava disposta a suportar a burocracia sufocante, os recursos escassos e as fiscalizações constantes. A porta se entreabriu e Galina Ivanovna, minha braça direita e educadora sênior, espiou dentro do escritório. Tatiana, o registro da torneira na sala do grupo intermediário está vazando de novo. Você chamou o encanador? Chamei ontem. Prometeram vir hoje. Mas você conhece nossos técnicos, ou aparecem no fim do dia, ou só amanhã. Deixei a caneta de lado e massageei a ponte do nariz. E o menino novo da turma menor? Como está se adaptando? Melhor. Ontem se despediu da mãe sem chorar. Isso é progresso. Galina Ivanovna sentou-se na beirada da cadeira, ajustando o jaleco azul claro. E você, como está? Não parece nada bem. Desculpe a franqueza. Não pude evitar um sorriso. 25 anos de creche tinham ensinado Galina Ivanovna a falar sem rodeios, fosse com crianças ou adultos. As aulas preparatórias para a Dária, os cursinhos. Tudo está ficando mais caro, e o salário continua o mesmo. Balancei a mão como se afastasse o problema. Mas vamos dar um jeito. O importante é que ela consiga entrar onde sonha. Decidiu mesmo fazer pediatria? Galina Ivanovna abanou a cabeça. Caminho difícil, mas sua filha é inteligente. Vai conseguir. Assenti, sentindo um orgulho quente no peito. Desde pequena, Dária demonstrava uma sede de conhecimento que muitos adultos invejariam. Aos 17 já tinha certeza. Queria cuidar de crianças e se via apenas como médica pediatra. Tânia, será que não dá para conseguir alguma bonificação para você? Sugeriu Galina Ivanovna de repente. Faz 1 ano sem nenhuma irregularidade. O centro é modelo em todos os indicadores. Suspirei. Em 6 anos de gestão havia decorado como funcionava a distribuição daquelas verbas extras. Você sabe como é, Galia. Não é por mérito, é por acordos. Ela entendeu com um aceno e levantou-se, ajustando o jaleco. Bom, vou para as salas. Reunião às 9, como sempre. Ah, e peça a Marina Stepanovna para organizar os dados de alimentação do mês passado. Precisamos enviar o relatório para a secretaria. Cheguei em casa quando o relógio marcava pouco depois das 7. O cheiro de batatas fritas e sopa de repolho invadia a escadaria. A vizinha do andar de cima sempre cozinhava para o prédio inteiro, e os aromas se infiltravam até pelas portas fechadas. Nosso apartamento de 2 quartos me recebeu com calor e uma música clássica abafada. Dária estudava ao som de Mozart, jurando que isso a ajudava a se concentrar na biologia. Mãe, você voltou cedo hoje. Minha filha apareceu na porta do quarto, alta, com os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e usando um suéter velho que já tinha sido meu. Adiaram a inspeção para amanhã.
Descalcei os sapatos e segui para a cozinha. Por isso consegui sair mais cedo. Está com fome? Não muito, mas nunca recuso um jantar da mãe. Dária me seguiu folheando um livro didático enquanto andava. Olha, essa questão sobre meiose está com uma redação esquisita. Liguei o fogão e tirei da geladeira os restos do frango e dos legumes do dia anterior. Enquanto ela me explicava o problema biológico, piquei tudo em cubos pequenos para um refogado rápido, nosso prato salva-vidas nos dias de semana. Mãe, hoje descobri os preços dos cursinhos preparatórios na faculdade de medicina, soltou Dária como se fosse um comentário casual, assim que nos sentamos à mesa. 68 mil pelo pacote completo. Quase engasguei. 68 mil era quase 1,5 vezes o meu salário. E a professora particular de Química ofereceu aulas individuais, 2 vezes por semana, por 2.500 cada mês, continuou ela fixando os olhos na comida. Até o vestibular, daria uns 40 mil só em Química. Mais a Física. Fiz as contas mentalmente. Cursinho, Química Física, ultrapassaria facilmente 100 mil. Uma fortuna inalcançável para nós. Não se preocupe, falei, forçando a voz a soar firme. Vamos dar um jeito. Posso pegar mais horas ou arrumar um bico. Dária levantou os olhos azuis claros, tão parecidos com os do pai, e me encarou. Eu posso trabalhar 1 ano e tentar no próximo vestibular. Não quero que você se mate de trabalhar. Algo dentro de mim estremeceu, frágil como uma fina camada de gelo sob o sol da primavera. Nem pense nisso. Cobre sua mão com a minha. Lutamos tanto por isso. Vamos conseguir, eu prometo. Ela sorriu com uma confiança tão pura que só as crianças e as almas mais transparentes são capazes. Naquele instante, jurei a mim mesma que encontraria aquele dinheiro, custe o que custasse. O dia seguinte começou como de costume, reunião com as educadoras, resolução de problemas urgentes, vistorias nas salas. Pela metade da manhã, já havia despachado metade da papelada acumulada quando o telefone sobre a mesa tocou com estridência. Tatiana Petrovna, aqui é a secretaria da Diretoria de Educação. Anunciou uma voz feminina, bem articulada. A Borisovna estará aí em 20 minutos para uma visita de trabalho. Por favor, deixe pronta a documentação das compras do último trimestre. Mal tive tempo de organizar os papéis e me compostar quando ouvi o ronco de um carro caro no pátio. A Borisovna Kryutkova, chefe da Diretoria de Educação, não tinha o hábito de nos agraciar com visitas, muito menos sem aviso. Em 6 anos à frente da creche, ela havia aparecido no máximo 3 ou 4 vezes, e cada uma delas causava um leve alvoroço. Pela janela vi quando ela desceu de um utilitário escuro, elegante no casaco de grife e com os cabelos loiros impecavelmente arrumados. Seus saltos bateram com precisão no caminho gelado, e em menos de 1 minuto a secretária anunciou sua chegada. A Borisovna está aqui. Respirei fundo, preparando-me para a conversa. Bom dia. Entre, por favor, sente-se. Apontei para a cadeira reservada aos visitantes. Ela percorreu com o olhar meu escritório modesto, detendo-se no linóleo gastado e no cofre enferrujado no canto, antes de se acomodar, depositando sobre os joelhos uma pasta de couro caro. Como vão as coisas no jardim de infância, Tatiana Petrovna? Perguntou a Borisovna, com uma estranha mistura de preocupação e condescendência na voz. As inspeções estão sendo aprovadas? Estamos nos esforçando para atender a todos os requisitos, sorri, embora o financiamento, é claro, deixe muito a desejar. Foi justamente sobre isso que queria conversar. Ela baixou o tom, apesar de estarmos sozinhas no escritório. Tenho uma proposta, digamos, de interesse mútuo. Abriu a pasta e retirou algumas folhas com tabelas. Veja, atualmente vocês compram os produtos diretamente dos fornecedores por contratos padrão. Mas poderíamos organizar o processo de outra forma. Colocou diante de mim um esquema com setas e caixas de texto. Existem parceiros confiáveis dispostos a oferecer os mesmos serviços por um sistema simplificado. Simplificado, frisei, franzindo a testa enquanto tentava entender do que se tratava. A Borisovna inclinou-se levemente para a frente. Você formaliza os contratos com a empresa Produtos Mais, e a diferença de valor, digamos, redistribuímos para necessidades adicionais do jardim de infância. Olhei para ela sem compreender, embora o sentido das palavras já começasse a se esclarecer. Interpretando meu silêncio como interesse, ela continuou. Pela lealdade e pela documentação correta, você receberia pessoalmente uma bonificação mensal de 15 mil rublos. Não oficialmente, claro. E outros 15 mil poderiam ser direcionados para despesas imprevistas, reformas, brinquedos, o que for necessário. De repente o escritório ficou muito silencioso.
Ouvi as risadas das crianças na aula de música do outro lado da parede, o zumbido da geladeira velha no canto, o tic-tac do relógio. 15 mil por mês. Em 6 meses, seria exatamente o valor necessário para a preparação da Dária. Sem horas extras, sem trabalhos noturnos, apenas uma assinatura em alguns documentos. E a qualidade dos produtos? A pergunta escapou antes que eu pudesse controlá-la. A Laborisovna fez uma careta discreta. Tatiana Petrovna, não seja ingênua. A qualidade está dentro dos padrões. Ninguém tem intenção de envenenar crianças. É apenas uma pequena otimização de custos. Diante dos meus olhos, surgiu o rosto da Dária, seu sorriso confiante. Tantos anos de esforço para chegar até aqui. Lembrei-me das crianças que chegavam todas as manhãs ao jardim de infância, dos pais que nos confiavam o que tinham de mais precioso. A Laborisovna, dobrei lentamente os papéis e os devolvi a ela. Agradeço a proposta, mas sou obrigada a recusar. Prefiro trabalhar com contratos padrão. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Não tome uma decisão tão apressada, Tatiana. Pense bem. É uma proposta muito vantajosa. Já pensei, minha voz soou mais calma do que eu esperava. Nossos fornecedores atuais nos atendem bem. A qualidade dos produtos me satisfaz. Por um instante, o rosto de Laborisovna se contorceu, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Que pena que você seja tão pouco visionária, levantou-se, abotoando o casaco. Nós só queríamos o melhor, inclusive para o seu jardim de infância. Financiamento adicional nunca é demais, concordei, também me levantando. Mas apenas se for oficial e transparente. Ela sentiu em silêncio e dirigiu-se à porta, mas parou no batente. Saiba, Tatiana Petrovna, que a principiedade é uma qualidade louvável, mas nem sempre prática, especialmente no nosso sistema. Pense novamente. A oferta continua de pé. Na semana seguinte, depois que a porta se fechou atrás dela, afundei-me de volta na cadeira. Os dedos tremiam levemente, e uma pulsação insistente latejava nas têmporas. Sabia que havia feito a coisa certa, mas no fundo, uma voz traidora sussurrava. E o dinheiro para as aulas particulares? E o sonho da Dária? Fechei os olhos e respirei fundo. Vou encontrar outra saída. Tem que haver um jeito. Assim, poderia olhar nos olhos da minha filha sem vergonha nem medo. Continuaria a ensinar-lhe honestidade não com palavras, mas com meu próprio exemplo. E isso valia mais do que qualquer quantia. Março surpreendeu com neve abundante. A primavera, tão esperada, demorava a chegar, cedendo lugar a ventos cortantes e geadas noturnas. Caminhava pela calçada escorregadia em direção ao jardim de infância, encolhida no velho casaco, e não conseguia deixar de pensar que já haviam se passado 3 semanas desde a visita de Laborisovna. 3 semanas de um silêncio que não parecia calma, mas sim o prenúncio de uma tempestade. E a tempestade não demorou. Tatiana Petrovna, o inspetor do Corpo de Bombeiros está aqui, anunciou Lídia, a secretária, batendo a porta do meu escritório. Seu rosto expressava genuína surpresa. Diz que é uma inspeção não programada. Senti um frio no estômago. Inspeções não programadas não aconteciam por acaso. Pode deixá-lo entrar. Endireitei os ombros e tentei parecer tranquila. O inspetor, um homem de cerca de 40 anos, com bigode bem aparado e olhar penetrante, entrou sem cerimônias. Inspetor Grigoriev. Inspeção por ordem da chefia. Estendeu-me um documento carimbado. Vamos percorrer as instalações. As 2 horas seguintes transformaram-se em um pesadelo. O inspetor encontrava irregularidades em tudo: extintores de classe inadequada, saídas de emergência obstruídas, fiação elétrica fora das normas, plano de evacuação desatualizado. Tentei explicar que a maioria daqueles problemas já constava em solicitações de reparo que havia enviado ao Departamento de Educação no outono, mas Grigoriev limitou-se a anotar tudo em seu tablet sem dizer uma palavra. Em resumo, concluiu, quando voltamos ao escritório, violações críticas das normas de segurança contra incêndio, que representam risco à vida das crianças. Multa de 25 mil rublos para a instituição e prazo de 2 semanas para corrigir todas as irregularidades. 2 semanas? A respiração falhou. É um prazo irreal. Só a troca da fiação levaria no mínimo 1 mês. O cumprimento do prazo é obrigatório, cortou o inspetor. Caso contrário, o estabelecimento será fechado até que todas as correções sejam feitas. Quando a porta se fechou atrás de Grigoriev, desabei na cadeira, esgotada. Segundo seus cálculos, seriam necessários cerca de 180 mil rublos para sanar todas as irregularidades, uma quantia que não tínhamos nem no orçamento do Jardim de Infância, nem no fundo de reserva do Departamento de Educação. 2 dias depois, chegou a vez do Rospotrebnadzor, agência de vigilância sanitária.
Dessa vez a inspetora era uma mulher magra, de lábios apertados em um gesto de descontentamento, que foi direto para a cozinha. Tatiana Petrovna, lá está um caos. Irrompeu Galina Ivanovna pálida em meu escritório. Essa mulher está revirando tudo, espiando cada canto, já gritou com a cozinheira. Corri para a cozinha, onde encontrei Kládia Semyonovna com lágrimas nos olhos e a inspetora tirando fotos com o celular de forma demonstrativa. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. O que está acontecendo? Repetiu a inspetora, virando-se para mim com um brilho nos olhos. Está acontecendo uma violação das normas sanitárias. A louça não está devidamente identificada. Os legumes são armazenados de forma incorreta. Os equipamentos de refrigeração apresentam falhas. Poderia continuar até o anoitecer. Permita-me, tentei intervir. Sempre cumprimos rigorosamente todas as normas. A louça é nova, comprada no ano passado, tudo está marcado. Aqui está o relato da última inspeção. Ela estendeu o tablet, onde já constava uma lista detalhada de irregularidades. Assine aqui. Percorri o documento com os olhos. Grande parte das observações era claramente forçada. Os mesmos refrigeradores haviam passado por inspeção no outono, e nada havia sido registrado. A última inspeção não havia registrado nenhuma irregularidade. Mas recusar-me a assinar o documento só agravaria a situação. À noite, depois que todas as crianças foram embora, eu e Galina Ivanovna ficávamos em meu gabinete, tentando elaborar um plano de ação. Isso não é coincidência, Tatiana, disse Galina, balançando a cabeça enquanto afastava a xícara de chá vazia. Primeiro os bombeiros, depois a vigilância sanitária, como se fosse tudo encomendado. E tudo isso logo após a visita da nossa ala Borisovna. Assenti em silêncio. A conexão era óbvia demais. Sabe, Galina, e baixou a voz, embora o prédio já estivesse vazio, encontrei a Nadeza Igorevna, do Jardim de Infância 23, esses dias. Ela me contou uma coisa estranha. Eles também receberam uma visita da Khrushcheva com a mesma proposta. E aceitaram. Ergui os olhos. E daí? Agora as entregas deles são feitas pela Produtos Plus. E adivinha quem é o dono dessa empresa? Ela se inclinou para mais perto. O marido da Khrushcheva, o deputado Beliaev. Algo gelado percorreu minha coluna. Tudo começava a fazer sentido. E a qualidade dos produtos? Perguntei, já conhecendo a resposta. Aí é que está o buziles. Galina sorriu com amargura. Nadeza disse que recebem mercadoria de segunda categoria, muitas vezes com prazo de validade prestes a vencer. Leite diluído, carne cheia de nervos, e eles são obrigados a aceitar. Há pouco tempo, crianças da turma mais velha foram hospitalizadas por intoxicação. Oficialmente, infecção sazonal. Não oficialmente, ela não terminou, mas não era preciso. E ainda tem mais, continuou. Os pagamentos extras estão aumentando. Primeiro prometeram 15 mil, agora exigem uma porcentagem de todas as compras. Caso contrário, ameaçam com inspeções. E inspecionam sim, mas só para aparências. Fazem os relatórios que depois desaparecem milagrosamente. Cobre o rosto com as mãos. Um esquema de corrupção clássico, forçar todos a trabalharem com uma única empresa, que entrega produtos de baixa qualidade a preços inflacionados, e dividem a diferença entre os envolvidos. Tudo às custas da saúde das crianças. O que fazer, Gália? Olhei para minha fiel assistente. A multa para corrigir as irregularidades é impagável. E o prazo de 2 semanas, é pura crueldade. Talvez, Galina hesitou, como se não quisesse dizer em voz alta. Talvez valha a pena considerar a proposta da Khrushcheva? Não por nós, mas pelo jardim, pelas crianças. Senão nos fecharão, e elas ficarão na rua. Entendi sua dúvida, mas balancei a cabeça. Não, Gália. Se aceitarmos, nos tornaremos cúmplices. Estaremos assinando embaixo de produtos estragados, colocando as crianças em risco. Não posso fazer isso. Nos despedimos já no crepúsculo, sem encontrar uma saída. Em casa, tentei agir como sempre, mas Daria, sempre atenta ao meu humor, percebeu a mudança. Mamãe, aconteceu algo? Perguntou enquanto jantávamos. Você está tensa esses dias? Está tudo bem, querida, sorri, tentando parecer natural. Só preocupações do trabalho, inspeções, relatórios. Nada de novo. Você não está dormindo bem, insistiu. Ouço você andando à noite e olheiras apareceram. Deixei o garfo de lado, surpresa com a observação da filha. Era verdade. As últimas noites haviam se tornado uma sucessão interminável de pensamentos angustiantes. Acordava ao menor ruído, e quando conseguia dormir, sonhava com o jardim de infância vazio ou portas lacradas. São só as preocupações com os preparativos para as festas da primavera, menti.
Ensaios, atividades abertas, comissões. O estresse de sempre. Daria me olhou com ceticismo, mas não insistiu. Em vez disso, mudou de assunto. Sabe, eu poderia entrar em um curso técnico de enfermagem, em vez da faculdade. A formação é quase a mesma, e o custo é muito menor. Senti algo se apertar dentro de mim. Minha filha estava disposta a abrir mão de seus sonhos só para me aliviar. Nem pense nisso, segurei sua mão. Nós combinamos, Faculdade de Medicina, Pediatria. Ponto final. Sem concessões. Mas, mamãe, olhei firme nos seus olhos. Tudo vai dar certo, prometo. Quis acreditar nessas palavras tanto quanto queria que ela acreditasse. Alla Borisovna apareceu no jardim de infância no dia seguinte à visita da vigilância sanitária. Como da primeira vez, sem aviso. Eu conversava com o representante de uma empresa terceirizada, tentando descobrir o custo mínimo para trocar a fiação elétrica, quando a secretária anunciou sua chegada. Como está o andamento das correções? Perguntou Khrushcheva sem cumprimentos ao entrar no gabinete. O homem, sentindo a tensão, recolheu seus papéis e se despediu apressadamente. Estamos buscando orçamentos, calculando os custos, respondi, tentando manter a calma. Mas temo que não consigamos cumprir o prazo de 2 semanas, e não temos verba para um trabalho desse porte. Alla Borisovna sentiu com satisfação, como se ouvisse exatamente o que esperava. Bem, então, parece que teremos que fechar o jardim de infância até que as irregularidades sejam resolvidas, deu de ombros com um ar de falso pesar. E as crianças? Para onde as transferiremos? Você sabe muito bem que enviei pedidos de reforma ainda no outono, minhas mãos tremiam, e as escondi debaixo da mesa. E essas inspeções não são coincidência, certo? Ela sorriu friamente, sem confirmar nem negar. Vi lhe dar uma última chance, Tatiana Petrovna. A proposta continua de pé. Você aceita a parceria com a Produtos Plus, e os problemas com as inspeções, digamos, se resolvem sozinhos. Além disso, posso providenciar a liberação de verbas para a reforma. Não o valor total, claro, mas o suficiente para começar os trabalhos. E se eu recusar novamente? Minha voz saiu mais baixa do que gostaria. Nesse caso, receio que o jardim de infância enfrentará tempos muito difíceis, levantou-se. E você também, pessoalmente. Na nossa estrutura, é muito importante ser um jogador de equipe, Tatiana. Os que não cooperam, bem, o sistema os rejeita. Deixou um cartão com um número de telefone sobre a mesa. Ligue quando estiver pronta para uma conversa construtiva. Mas não demore, seu tempo está se esgotando. Quando a porta se fechou atrás dela, fiquei olhando para o cartão por muito tempo. Minha mente era um turbilhão. Sabia que me encurralavam, deixando apenas 2 saídas: render-me e me tornar parte do esquema corrupto, ou quê? Perder o emprego, colocar em risco o futuro da minha filha. Peguei o cartão e lentamente o rasguei em pedaços minúsculos. Não havia volta. Precisava encontrar uma terceira alternativa e rápido. O que você não entende? A voz de Galina Ivanovna tremia levemente, mas seus olhos não se desviavam dos meus. Eles estão tentando te destruir, Tatiana Petrovna. E não vão parar até conseguirem. Daria apertou minha mão com força, seus dedos pequenos e gelados. Mamãe, o que está acontecendo? Por que alguém faria isso? Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Porque eu me recusei a jogar pelo livro deles. Olhei para Galina Ivanovna, buscando confirmação. Você sabe do que estou falando, não é? Ela sentiu, os lábios pressionados em uma linha fina. Aquela proposta, os ajustes nos contratos, os pagamentos paralelos. Todos os diretores que aceitaram continuam em seus cargos, com salários inflados e bonificações misteriosas. Os que resistiram. Sua voz falhou. 2 já foram demitidos. Um teve o jardim de infância fechado por irregularidades sanitárias. Outro, bem, digamos que encontrou problemas pessoais muito inconvenientes. Chantagem. A palavra saiu amarga. Eles usam tudo: inspeções falsas, denúncias anônimas, até as crianças como moeda de troca. Lembrei-me da ligação de Belial, daquela voz grossa e cheia de desprezo. Pense nas crianças quando o jardim fechar. Como se eles se importassem. Como se não fossem os mesmos que deixavam os canos vazar, as paredes descascar e as refeições chegarem estragadas, até que alguém pagasse para resolver. Daria olhou de uma para outra, o rosto pálido. Mas, e a lei? Não podemos denunciar? Galina Ivanovna soltou um suspiro longo, como se carregasse o peso de anos naquela exalação. Denunciar a quem, Dasha? A mesma gente que assina as ordens de inspeção? Que nomeia as comissões? Ela baixou a voz, como se as paredes tivessem ouvidos. O chefe do departamento de educação é primo do Belial. O controle financeiro? Sobrinho da Khrushcheva. É um círculo. Eles se protegem.
Então não há saída? Minha filha parecia mais nova naquele instante, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não respondi de imediato. Em vez disso, levantei-me e fui até a janela. Lá fora, a noite havia caído por completo, mas as luzes do parque infantil do jardim de infância ainda piscavam fracamente, as lâmpadas queimadas que ninguém consertava, os balanços enferrujados que prometíamos trocar. Aquilo era real, aqueles eram os rostos que eu não podia trair. Há sempre uma saída, falei, mais para mim mesma do que para elas. Mas não há que eles esperam. Galina Ivanovna inclinou-se para a frente, os olhos estreitos. O que você está pensando? Em provas. Virei-me para encará-las. Eles fabricaram documentos contra mim. Então vou fabricar os meus. Um sorriso frio tocou meus lábios. Se eles querem um jogo sujo, vamos jogar. Mas pelas minhas regras. Daria engoliu em seco. Mamãe, isso é perigoso. Mais perigoso do que deixar eles ganharem? Apertei os punhos. Eles subestimaram uma coisa. Eu conheço cada centavo que passa por aquele jardim. Cada contrato, cada assinatura, cada brecha que eles mesmos deixaram. Baixei a voz. E tenho cópias. Todas. Galina Ivanovna arfou. Você guardou. Tudo. Assenti. Desde o primeiro dia em que desconfiei que algo estava errado. E agora? Olhei para minha filha, buscando coragem em seus olhos. Agora, eles vão aprender o que acontece quando se mexem com a pessoa errada. Daria alternava o olhar entre mim e Galina Ivanovna. Mamãe, a Galina Ivanovna me contou tudo o que está acontecendo no jardim. Minha filha sentou-se ao meu lado e segurou minha mão com firmeza. Sobre as inspeções, o chantagem, o esquema de corrupção, tudo. Senti algo se romper dentro de mim. Minha filha não deveria saber desse pesadelo. Tinha me esforçado tanto para protegê-la dos meus problemas, para que pudesse se concentrar nos estudos sem preocupações. Desculpe, Galina Ivanovna baixou os olhos, mas sua voz não perdeu a determinação. Ela tinha o direito de saber. Daria não é mais uma criança, e percebia que algo estava errado com você. Mamãe, por que você se calou? Daria apertou minha mão com mais força. Achou que eu não entenderia? Que não te apoiaria? Não queria te preocupar, murmurei, sentindo a garganta apertar. Você tem os exames pela frente à faculdade. E eu sofria em silêncio para que pudesse estudar em paz. Havia tanta dor na voz da minha filha que meu coração se partiu. Mamãe, nós somos família. Devíamos enfrentar isso juntas. Não aguentava mais. Todas as emoções que tinha contido nos últimos meses, o medo, o desespero, o cansaço, a raiva, explodiram de uma vez. Lágrimas escorreram sem controle, meus ombros tremeram com soluços. Daria me abraçou, acariciando minhas costas como se eu fosse uma criança. Vai ficar tudo bem, mamãe. Nós vamos conseguir. Como? Perguntei entre lágrimas. Eles querem que eu desista. Se não ceder, vão me destruir. Fecharão o jardim, me demitirão com uma mancha no nome que nunca sairá. Que tentem, a voz de Daria soou firme, com uma determinação de aço que eu nunca tinha ouvido antes. Vamos lutar. E você não está sozinha. Estou aqui com você. Dasha, não posso arriscar seu futuro. Enxuguei as lágrimas. Todo esse tempo, só pensei em como garantir que você pudesse estudar. E agora até isso está em risco. Ela se afastou um pouco e me olhou com uma seriedade adulta que me surpreendeu. Mamãe, escute. Nunca te falei isso, mas eu admiro você. Sua honestidade, sua força, sua capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Tudo o que sei sobre integridade e justiça, aprendi com você. Suas palavras, ditas com tanta sinceridade, atingiram meu coração como um golpe. E agora, continuou Daria, não vou deixar essas pessoas destruírem você. Vamos encontrar uma saída. Se não der certo, posso não entrar na faculdade este ano. Trabalho um tempo, ganho experiência e tento de novo no próximo. Balancei a cabeça com veemência. Nem pense nisso. Nós nos esforçamos tanto para chegar até aqui. Mamãe, a faculdade de medicina não vai desaparecer, mas sua reputação, sua saúde, sua fé nas pessoas. Isso não pode ser sacrificado pelos meus estudos. Galina Ivanovna, que observava nosso diálogo em silêncio, finalmente interrompeu. Meninas, será que não existe um terceiro caminho? Não desistir, mas também não sacrificar o futuro. Ambas nos viramos para ela. Fiquei pensando no que a Nadieda, do Jardim 23, me contou, disse Galina com um brilho nos olhos. Sobre as crianças que foram parar no hospital. Se esse esquema está espalhado pela cidade toda, a dimensão é monstruosa. E se conseguirmos provas? Que provas? Sorri com amargura. Eles são especialistas em apagar rastros. Talvez, concordou Galina. Mas todo sistema tem falhas. As pessoas cometem erros.
Se procurarmos direcionado, juntarmos documentos, conversarmos com colegas de outros jardins, encontrarmos testemunhas. Eu posso ajudar. Daria se animou de repente. Na minha escola tem um círculo de jornalismo. Quem coordena é o Anton Sergeyevich, um jornalista de verdade da Voronezhskaya Pravda. Ele é especialista em investigações. Olhei para minha filha e para Galina Ivanovna, e algo dentro de mim começou a derreter. Talvez não estivéssemos sozinhas nessa luta. Talvez houvesse uma chance não só de resistir, mas de vencer. Sabe de uma coisa? Endireitei as costas, sentindo uma onda de força renovada. Vamos pensar nisso amanhã. Agora, respirei fundo, só quero ficar com minha filha incrível e minha amiga leal. Pela primeira vez em semanas, senti um vislumbre de esperança. A estrada à frente ainda era cheia de obstáculos, mas agora sabia, não estava sozinha. E isso já era uma vitória. O mês de maio chegou surpreendentemente frio e úmido. Chuvas incessantes transformavam os caminhos ao redor do jardim de infância em poças intransitáveis. Com aquele tempo mal levávamos as crianças para brincar fora, ficavam nas salas, desenhando flores primaveris que ainda não tinham visto e sóis que faziam tanta falta. Eu estava parada junto à janela do meu gabinete, observando as gotas escorrerem pelo vidro em trilhas sinuosas, quando bateram à porta. Tatiana Petrovna, o mensageiro do Departamento de Educação trouxe isto para você assinar. Lídia entrou com um envelope oficial, grosso e branco, carimbado. Algo se contorceu dentro de mim quando peguei o papel. O pressentimento não me enganou. Dentro, uma notificação de demissão por perda de confiança do empregador. Frases burocráticas secas escondiam uma sentença não só para minha carreira, mas para tudo aquilo a que tinha dedicado 19 anos da minha vida. Em razão das graves violações da disciplina financeira identificadas, do descumprimento dos requisitos para a organização do trabalho da instituição educacional e dos resultados insatisfatórios das inspeções dos órgãos fiscalizadores, com base no item 7, parte 1, artigo 81 do Código Trabalhista da Federação Russa. As linhas dançavam diante dos meus olhos, fundindo-se em uma mancha escura. 2 semanas de aviso prévio. Entrega dos documentos a um interino, que seria nomeado pelo departamento. Fim. Afundei na cadeira sentindo um entorpecimento estranho. Não havia lágrimas nem desespero. Só vazio e um silêncio ensurdecedor. 19 anos de trabalho. 6 à frente da direção. Centenas de crianças formadas. Milhares de problemas resolvidos. Tudo apagado com um único golpe de caneta de Alla Borisovna Kriushova. Eles não podem fazer isso. É ilegal. Daria andava de um lado para outro na cozinha, cerrando os punhos. Precisamos recorrer à justiça, à promotoria, ao ministério. Olhei para minha filha com uma ternura dolorida. Aos 17 anos, ela tinha aquela justiça inflamada típica da juventude, a fé inquebrantável de que o bem sempre vence o mal. Dasha, não é tão simples, balancei a cabeça. Eles têm documentos preparados, atas de inspeção, relatórios de comissões. Tudo impecável no papel, mas é falsificação. Tente provar. O sistema era assim. Contra ele não se lutava. Fiquei em silêncio, organizando os pensamentos. O que ia dizer a seguir me custava muito. Sabe, estou pensando. Talvez eu deva ligar para Kriushova. Dizer que aceito as condições deles. Talvez ainda dê para consertar as coisas. Daria congelou no lugar, olhando para mim como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira. O que você está dizendo? Estou pensando em você, Dasha. No seu futuro. Sem trabalho, com um estigma no nome. Como vou pagar seus estudos? Como vamos sobreviver? Minha voz tremeu. Será que sou principista demais? Às vezes é preciso fazer concessões. Concessões? Daria se aproximou e ajoelhou-se diante de mim, fitando-me nos olhos. Mamãe, isso não é concessão. É rendição. É trair tudo que você me ensinou. Eu te ensinei a sobreviver. Sussurrei. Não. Ela apertou minhas mãos com força. Você me ensinou a viver com dignidade. Você sempre disse que cada pessoa faz uma escolha todos os dias, ser humana, ou se transformar em um animal, preocupado apenas com comida e segurança. Suas palavras, minhas palavras, ditas em um momento de sinceridade anos atrás, ecoaram em meu peito como um golpe. Daria continuou, a voz firme. Lembra quando eu estava no 4º ano e copiei a prova? Você me olhou nos olhos e disse, melhor um 3 honesto do que um 5 roubado. Guardei isso para sempre. Fiquei em silêncio, perdida naqueles olhos claros, tão determinados, tão sem concessões. Se você desistir agora, sua voz baixou, mas ganhou ainda mais força, se ceder a essas pessoas, não estará traindo só a si mesma. Estará traindo tudo em que acreditou. E a mim também.
Algo dentro de mim se partiu. O último reduto do desespero, a última tentação de escolher o caminho fácil. Abracei minha filha com força, sentindo nó na garganta. Perdoe-me por esse momento de fraqueza, sussurrei em seu cabelo. Você está certa. Vamos lutar. Na manhã seguinte, encontrei Galina Ivanovna à entrada do jardim de infância. Apesar da hora cedo, ela parecia agitada e, sem perder tempo, puxou-me para um canto longe de ouvidos estranhos. Tatiana viu uma coisa ontem à noite, disse em voz baixa, olhando ao redor. Passei pela creche 23 quando estavam descarregando os produtos da Produtos Mais. E aí? Uma caixa caiu. Ela baixou ainda mais a voz, nervosa. Espalhou-se iogurte por todo o chão. Eu parei para ver. O prazo de validade estava vencido. 2 semanas. E eles simplesmente juntaram tudo e levaram para a cozinha. Um calafrio percorreu minha espinha. Tem certeza? Absoluta. E não é a primeira vez que Galina Ivanovna sacudiu a cabeça. Semana passada vi o Jardim 42 recebendo latas de conservas com as tampas estufadas. Isso é botulismo, Tatiana. E o pessoal dos jardins? Ninguém reclama? Ela deu um riso amargo. Quem vai arriscar o emprego? Todos sabem de quem é essa empresa. Além disso, aproximou-se ainda mais, ouvi dizer que pagam extra para as merendeiras e enfermeiras ficarem caladas. Ficamos em silêncio, absorvendo o peso daquilo. Não se tratava mais só de corrupção ou propinas. Era sobre a saúde das crianças, sobre um risco calculado com suas vidas em troca de lucro. Tatiana Petrovna, uma voz feminina nos chamou. Virei-me e vi Helena Mikhailovna Tikhonova, mãe do Misha, do grupo mais velho. Elegante de meia-idade, advogada de formação, sempre se destacava nas reuniões de pais pelas perguntas precisas e diretas. Posso falar com vocês? Aproximou-se, cumprimentando Galina Ivanovna com um aceno. Claro, Helena Mikhailovna, apontei para o banco debaixo da velha tilha. Sente-se. Ouvi falar do seu afastamento, começou sem rodeios. E gostaria de conversar sobre isso. Meu corpo tensoou. Não sabia o que esperar. O fato é que nós, pais, estamos muito preocupados, continuou, abrindo a bolsa e tirando um caderno. O Misha reclamou de dor de barriga 2 vezes no último mês depois do almoço do jardim. E não é o único. Na turma dele, pelo menos 5 crianças tiveram problemas digestivos. Ela folheou as anotações. Anotei tudo, datas, sintomas, a reação da equipe. As educadoras dizem que é a vitaminose de primavera, ou alguma infecção, mas como mãe, isso não me convence. Por que veio até mim? Perguntei, cautelosa. Principalmente agora, quando eu. Porque confiamos em você, respondeu simples. E porque o mesmo está acontecendo em outros jardins. Falei com pais da creche 23, do jardim 42, da 51. Sempre a mesma história. E sempre o mesmo fornecedor. Fez uma pausa, fitando-me com intensidade. Como advogada, sei que isso cheira a um grande escândalo. E como mãe, não posso ficar de braços cruzados. Nós, um grupo de pais, estamos dispostos a agir, mas precisamos de provas, fatos, documentos. Troquei um olhar com Galina Ivanovna. Alguma coisa dentro de mim se definia de vez. O ponto de não retorno havia sido ultrapassado. Helena Mikhailovna, falei devagar. O que você sabe sobre a Produtos Mais e suas conexões com a Secretaria de Educação? Podem surgir sérios problemas com o ingresso dela na universidade, Krukova continuou, os lábios curvados em um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe muito bem o peso que as conexões têm nesta cidade. Uma palavra minha, e as portas das melhores faculdades se fecharão. E o Instituto Médico especialmente é muito sensível a recomendações. Senti o sangue escoar do rosto. Não era mais uma ameaça à minha carreira. Era um golpe cerce contra o que eu tinha de mais precioso. Você está ameaçando minha filha? Minha voz soou abafada, como se viesse do fundo de um poço. Estou apenas alertando sobre possíveis consequências. Krukova respondeu, com um sorriso gélido. Pense bem. Vale a pena colocar o futuro da sua filha em risco por essa luta sem sentido? Daria, que até então ouvia tudo em silêncio, levantou-se de repente. Sua voz, surpreendentemente calma e firme, cortou o ar. Alla Borisovna pode não ser advogada, mas o que a senhora está fazendo agora tem um nome: chantagem. E chantagem, se não me engano, é crime. Krukova empalideceu, mas recuperou-se rápido. Menina, não fale do que não entende. Entendo sim, Daria sustentou seu olhar sem pestanejar. E entendo também que minha mãe não está juntando provas apenas de irregularidades administrativas, mas de um esquema criminoso que coloca em risco a saúde de centenas de crianças.
O que a senhora acha que os pais vão dizer quando descobrirem que seus filhos foram alimentados com produtos vencidos só para encher os bolsos de vocês? Olhei para minha filha com uma mistura de espanto e orgulho. Falava como se não fosse uma adolescente de 17 anos, mas uma promotora experiente apresentando uma acusação formal. São acusações graves, jovem, Krukov apertou os lábios. E infundadas. Pelo menos por enquanto. Por enquanto finalmente recuperei a voz. Porque estamos trabalhando nisso. E pode acreditar, se algo acontecer com minha filha, se tentarem impedir seu ingresso na faculdade, todos os materiais que temos serão encaminhados à promotoria, à imprensa e até à sala do governador, com todas as consequências que disso advirão. Krukova levantou-se lentamente, os olhos faiscando. Vocês estão brincando com fogo, Sokolova? As duas? Não, também me levantei, sentindo as pernas trêmulas, mas a voz firme. Foi você quem brincou com fogo quando achou que poderia lucrar impunemente à custa da saúde das crianças. Acompanhei-a até a porta, segurei-me com as últimas forças. Quando a fechadura estourou, minhas pernas fraquejaram. Encostei-me na parede, sentindo o corpo tremer como se uma corrente elétrica o percorresse. Daria aproximou-se e me abraçou com força. Mãe, tudo vai ficar bem. Nós conseguimos. Cruzamos o Rubicão. Abracei-a de volta, sentindo uma estranha mistura de medo e alívio. Não havia mais volta. Agora só havia um caminho, em direção à verdade, à justiça, custe o que custar. O primeiro dia de junho amanheceu surpreendentemente claro e quente. Acordei cedo por hábito de anos, embora não houvesse mais para onde correr. Na véspera fechei pela última vez a porta do meu antigo gabinete, entreguei as chaves e o carimbo ao interino, um jovem de olhos inquietos, trazido por Krukova. Na despedida, as colegas me presentearam com um buquê de lilazes e me abraçaram longamente, algumas com lágrimas nos olhos. 19 anos da minha vida haviam ficado para trás, do outro lado da porta do jardim de infância. Mas naquela manhã, de pé junto à janela com uma xícara de chá já frio, observando o sol nascer, senti uma calma inesperada. À minha frente havia uma batalha que eu não podia mais perder, porque já não tinha nada a perder. Não está dormindo? Daria saiu do quarto, esfregando os olhos sonolentos. Que planos para hoje? Encontro com Helena Mikhailovna e mais alguns pais, respondi tomando um gole do chá morno. Depois, ligamos para Galina Ivanovna. Ela prometeu informações importantes. Daria anuiu, pegando leite na geladeira. Eu vou até Anton Sergeyevich hoje. Ele pediu para eu reunir tudo sobre as conexões de Beliaev com outros negócios na cidade. Observei-a com atenção. Em apenas um mês, minha filha parecia ter amadurecido vários anos. Seus olhos ganharam uma seriedade nova e seus gestos, uma determinação que antes não existia. Mesmo com os exames finais se aproximando, ela conseguia conciliar os estudos com nossa investigação. Você não se arrepende de ter se metido nisso? Perguntei baixinho. Daria levantou as sobrancelhas, surpresa. Do que está falando, mãe? Essa é nossa luta. E sorriu. Ou não é? Você sempre disse que a verdade abre caminho. Só precisa de um empurrãozinho. Helena Mikhailovna Tikhonova nos esperava em um pequeno café nos arredores da cidade, longe o suficiente do centro para evitar encontros indesejados. Com ela estavam outros 5 pais de diferentes creches, 2 mães e 3 pais, todos com expressões decididas e pastas cheias de documentos. Tatiana Petrovna, permita-me apresentá-los. Helena Mikhailovna começou as apresentações. Vera Stepanovna, mãe de gêmeos da creche 42. Oleg Dmitrievich, pai de um menino da creche 23. Marina Alexeyevna. Apertei as mãos de cada um, estudando seus rostos, pessoas comuns, pais que haviam se levantado para proteger seus filhos. Cada um tinha uma história. Um filho internado por intoxicação. Outro com alergias a aditivos desconhecidos na comida. Outros simplesmente notaram estranhezas na alimentação e resolveram investigar. Fizemos nossa própria apuração. Oleg Dmitrievich, um homem alto com postura militar, espalhou fotos sobre a mesa. Aqui estão os produtos que chegam ao jardim do meu filho. Reparem nas datas de fabricação e validade. Examinei as imagens com atenção. Em muitas embalagens, os prazos estavam vencidos ou prestes a expirar. E aqui continuou ele, deslizando outras fotos, as mesmas remessas, mas com etiquetas trocadas. Vejam, novas datas coladas por cima. Uma onda de revolta e nojo me percorreu. Não se tratava apenas de fornecer produtos de baixa qualidade. Eles falsificavam documentação para esconder a validade vencida. Tenho cópias das notas fiscais e faturas, interveio Marina Alexeyevna, uma mulher elegante de cabelo curto.
Trabalho na contabilidade e cruzei os preços de mercado com os valores declarados nos documentos. A diferença é astronômica, mais de 2,5 vezes acima do normal. Passamos quase 3 horas no café, organizando as informações coletadas. O quadro que se desenhava era aterrador. Por meio de uma rede de empresas laranjas vinculadas à Belyaev, produtos vencidos ou de qualidade inferior eram fornecidos às creches a preços inflacionados. Diretoras que aceitavam participar do esquema recebiam sua parte. Quem se recusava era pressionado e no final demitido, como eu. Resta a pergunta principal, resumiu Sergei Viktorovich, pai de 2 crianças da creche 51. Para onde levamos tudo isso? Para a promotoria. Para a imprensa. Para os 2 lugares, respondeu Helena Mikhailovna firme. Mas primeiro precisamos de provas irrefutáveis, para que o caso não seja abafado ou arquivado. Galina Ivanovna ligou perto do anoitecer. Sua voz soava agitada. Tatiana, descobri uma coisa. Hoje me encontrei com uma ex-funcionária da Secretaria de Educação. Ela me mostrou os documentos de compras do ano passado. Sabe qual foi o volume total dos contratos com a Produtos Mais e suas empresas afiliadas? Apertei o telefone com mais força, sem ousar chutar um número. Quase 40 milhões de rublos. Havia uma indignação genuína em sua voz. Se considerarmos que os preços foram inflacionados em 2,5 vezes, isso significa que o orçamento público perde mais de 8 milhões por ano só com essas entregas. E essa soma é apenas a ponta do iceberg. Em escala municipal, continuou Galina com um tom cada vez mais indignado. E isso sem contar as reformas, a compra de equipamentos, os materiais didáticos. Tenho certeza de que lá também rolam esquemas iguais. Conseguiu fazer cópias dos documentos? Sim, fotografei tudo. Mas não é só isso, sua voz baixou, quase um sussurro. Uma conhecida minha contou como o dinheiro é dividido. 30% para Belial, 20% para Kryutkova. O resto é distribuído entre os demais envolvidos em diferentes níveis. E isso já acontece há anos. Isso é uma organização criminosa, murmurei, sentindo o peso daquilo tudo. Não era apenas um desvio aqui ou ali. Era um sistema montado, enraizado. Exatamente. E eles não vão recuar assim, sem mais nem menos. Tatiana, tenha cuidado. O encontro com o jornalista Anton Sergeyevich Orlov, da Voronezhskaya Pravda, aconteceu no dia seguinte. Daria nos levou até a redação. Ela já o conhecia do círculo de jornalismo da escola. Orlov era um homem jovem, por volta dos 30, com olhos atentos e gestos rápidos, cheios de energia. Ouviu nossa história sem interromper, anotando apenas alguns detalhes no caderno. Interessante. Muito interessante, disse quando terminei. Há tempos ouço rumores sobre os negócios de Belial, mas nunca tive nada concreto. E vocês, pelo jeito, juntaram um verdadeiro arquivo de provas. Ele folheou as fotos que Galina havia tirado. Isso é suficiente para publicar? Para a primeira matéria? Perguntei. Sim. Ele assentiu, mas seus dedos tamborilaram no bloco de notas, pensativo. Eu gostaria de fazer minha própria investigação, reforçar o material, checar as conexões de Belial com outras empresas, analisar o histórico dos pregões, conversar com ex-funcionários das firmas dele. Quanto tempo você precisa? 1 semana. No máximo 2. Orlov olhou para mim, sério. Enquanto isso, vocês podem protocolar uma denúncia na promotoria. A publicidade vai ser a melhor proteção que vocês poderão ter. Quanto mais olhos estiverem acompanhando, menos chances de o caso ser abafado. Assenti, reconhecendo a lógica. Ele tinha razão, a transparência era nossa melhor arma. 3 dias depois, encontrei minha velha Lada com os pneus furados e os faróis quebrados. No para-brisa, uma nota escrita à mão, último aviso. Mãe, isso já passou de todos os limites. Daria mordia os lábios, nervosa, enquanto olhava para o carro destruído. Precisamos chamar a polícia. E o que eu vou dizer? Respondi com um riso amargo. Que foi vingança de funcionários corruptos. Sem provas, isso é só vandalismo comum. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Uma voz masculina desconhecida disse apenas: Sokolova, se acalme, enquanto sua filha estiver inteira. E desligou. Fiquei parada, segurando o aparelho, sentindo o frio se espalhar por dentro. Uma coisa eram ameaças à minha carreira, ao meu carro, à minha reputação. Outra coisa, bem diferente, eram ameaças à Daria. Quem era? Ela percebeu minha expressão e perguntou. Ligaram errado, menti, forçando um tom natural. Mas Daria não acreditou. Pegou o telefone da minha mão e checou o histórico. Número oculto, às 22 horas. Te ameaçaram. Sua voz ficou firme, quase um comando. Silenciei, sem saber o que responder.
Mãe insistiu com um tom que não deixava espaço para esquivas. Sim, confessei finalmente. Mas são só ameaças vazias, tentativas de intimidação. Ela empalideceu. Precisamos sair daqui. Pelo menos por um tempo. Podemos ir para a casa da vovó na aldeia? Balancei a cabeça. Não, Daria. É exatamente isso que eles querem, que a gente tenha medo e desista. Se mostramos fraqueza, eles vão saber que a tática deles funciona e vão apertar ainda mais. Mas e a sua segurança? Ela protestou. A melhor defesa agora é o ataque e respondi firme. Continuamos a investigação e preparamos os documentos para a promotoria. A publicidade será nosso escudo. Os dias seguintes viraram uma corrida contra o tempo. Eu e Helena Mikhailovna organizávamos a denúncia, alinhando cada fato em uma cadeia lógica. Galina Ivanovna seguia recolhendo informações de dentro do sistema de educação infantil. Anton Orlov trabalhava no material para o jornal. A tensão crescia a cada hora. Eu evitava deixar Daria sozinha, mesmo que por pouco tempo, apesar dos seus protestos. Mudávamos rotas, saíamos de casa em horários diferentes, evitávamos lugares públicos. A vida tinha virado um jogo de espionagem, só que as apostas eram altas demais. Tatiana Petrovna, tenho algo interessante. Orlov ligou no meio da tarde. Consegui falar com uma ex-contadora da Produtos Mais. Ela concordou em dar depoimento, desde que permaneça anônima. O que ela disse? Meu coração acelerou. Confirmou todo o esquema ponto por ponto. E mais, guardou cópias da contabilidade paralela, os registros que faziam só para Beliail e Kryutkova. Tudo está lá. Preços reais das compras, pagamentos a fiscais para fechar os olhos, propinas a diretoras de creches leais ao grupo. Respirei fundo, sentindo um alívio misturado a uma urgência. Isso é exatamente o que faltava. Com essas provas a promotoria não vai poder ignorar. Exato, a voz de Orlov soava satisfeita. Estou finalizando a matéria. Sai no próximo número, mas preciso de depoimentos de vocês e de outros pais com nomes e rostos. Isso vai dar um rosto humano à história. Hesitei, calculando os riscos. Está bem, vou dar meu depoimento. E tenho certeza de que outros pais também vão querer falar. As pessoas estão cansadas de ter medo. À noite nos reunimos em meu apartamento, eu, Daria, Galina Ivanovna e Helena Mikhailovna. A mesa estava coberta por pilhas de papéis, depoimentos de pais, fotos de produtos vencidos, notas fiscais com preços inflacionados, atestados de internação de crianças por intoxicação alimentar, análises dos fluxos financeiros. Isso aqui já vira um processo criminal completo, observou Helena, organizando os documentos. Artigo 285. Abuso de poder. Artigo 286. Excesso de autoridade. Artigo 159. Estelionato em grande escala. Nem sei mais o que acrescentar. Artigo 238, murmurou Galina. Produção, armazenamento ou transporte de mercadorias que não atendem aos requisitos de segurança à vida ou à saúde. E considerando que se trata de crianças, não está longe do artigo 238, parte 2, o mesmo crime, mas que causou por negligência dano grave à saúde. Ficamos em silêncio, absorvendo a gravidade daquilo. Não era mais só uma rede de corrupção, era um crime contra crianças, contra sua saúde e sua vida. Sabe, Daria folheava as fotos pensativa. Fico me perguntando como eles conseguem. A Kryutkova também tem filhos, o Beliail certamente tem netos. Será que o dinheiro cegou tanto que eles deixaram de enxergar os outros como pessoas? Olhei para ela com um misto de orgulho e uma tristeza leve. Aos 17 anos, ela já fazia perguntas para as quais muitos não encontram resposta nem aos 50. Poder e ganância cegam, filha, respondi baixinho. As pessoas começam a achar que tudo lhes é permitido, que as regras são para os outros, não para elas. Por isso o que estamos fazendo é tão importante. E Helena Mikhailovna se endireitou, olhando para cada uma de nós. Estamos mostrando que o mal tem limites, que a verdade sempre encontra um caminho, e que sempre haverá pessoas dispostas a se levantar por ela. Olhei para aquelas mulheres, minha filha, minha amiga, a mãe de uma criança do antigo jardim de infância de Daria, e senti algo firme crescer dentro de mim. Já tínhamos vencido, mesmo que o caminho à frente ainda fosse longo. Ainda haveria muitas batalhas pela frente. Mas já tínhamos vencido porque não desistimos, não recuamos, não deixamos o medo nos dominar. Amanhã levarei a denúncia ao Ministério Público, afirmei com determinação. E depois de amanhã sairá o artigo do Anton. Era hora de trazer toda essa história à luz. Do lado de fora, a noite de junho se apagava em tons rosados, como se o céu resistisse a escurecer. O dia findava, mas eu sabia, logo viria a aurora.
e com ela, o triunfo da justiça. A manhã de setembro amanheceu clara e morna, como se o verão indiano quisesse presentear a cidade com um último suspiro de generosidade. Eu estava junto à janela aberta, inspirando o ar fresco enquanto observava as primeiras folhas amarelas das álamos caírem no pátio. Uma estranha sensação de paz, quase esquecida nos meses de luta, encheu meu peito. Sobre a mesa jazia o jornal do dia com uma manchete em letras garrafais, resultado da investigação. Esquema de corrupção em creches de Voronezh é desmantelado. Era o terceiro artigo de Anton Orlow na série, mas este colocava o ponto final em nosso caso. A primeira publicação, ainda em junho, teve o efeito de uma bomba. Apesar do verão e da quietude típica das férias, o material se espalhou pela cidade e pela região em questão de horas. Os telefones da redação não paravam de tocar. Outros pais queriam compartilhar suas próprias histórias. Em pouco tempo a investigação foi repercutida por veículos federais e portais online. A Procuradoria, ao receber nossas denúncias acompanhadas de todas as provas coletadas, não pôde ignorar o caso como talvez tivesse feito antes. O clamor público era grande demais. 2 semanas após a primeira reportagem, foi aberto oficialmente um processo criminal por abuso de poder e fraude em larga escala. Os acontecimentos se precipitaram. Alla Borisovna Kryuchkova foi afastada temporariamente do cargo durante as investigações. Maxim Beliaev partiu às pressas em uma viagem de negócios à Turquia, mas isso não salvou seus empreendimentos das fiscalizações da Receita Federal e de outros órgãos de controle. A empresa Produtos Plus perdeu vários contratos municipais de uma só vez. E então veio o mais surpreendente. Num dia de julho, um grupo espontâneo de cerca de 100 pais se reuniu em frente à prefeitura, com cartazes feitos à mão. Nossos filhos não são fonte de lucro. Exigimos justiça na investigação. Devolvam Sokolova e Helena Mikhailovna, uma das organizadoras, ligou insistindo para que eu fosse. Quando saí do táxi e vi aquelas pessoas ali, unidas pela justiça, por mim, algo dentro de mim estremeceu. A crosta gelada de desconfiança que havia se formado após tantos golpes começou a derreter. Fui recebida com aplausos e uma jovem mãe correu para me abraçar, sussurrando: "Obrigada por não desistir." O toque do telefone me tirou das lembranças. Era Galina Ivanovna, agora oficialmente nomeada diretora da creche número 15. "Tatiana, você já viu o jornal de hoje?" Sua voz transbordava entusiasmo. "Sim", respondi, sorrindo ao olhar para a mesa. "Não é só isso", ouvi o farfalhar de papéis do outro lado da linha. A comissão do Centro Regional confirmou oficialmente todas as irregularidades. Agora até os burocratas mais céticos não podem negar o óbvio. E isso é maravilhoso, Gália. Finalmente a justiça completa. E tem mais, seu tom ganhou um ar misterioso. Você foi convocada para o Departamento de Educação da região às 2 da tarde. Para quê? Ergui as sobrancelhas surpresa, embora ela não pudesse ver. Isso vai ser uma surpresa, respondeu maliciosa. Só digo uma coisa, é melhor usar seu terno mais elegante. E se prepare para boas notícias. Desliguei e olhei para o relógio. Faltavam 3 horas para o encontro. Tempo suficiente para me arrumar e me preparar mentalmente. Não importava o que me aguardava no departamento, eu estava pronta para um novo capítulo. Asterisco. O departamento de educação ocupava um prédio antigo no centro da cidade. Tetos altos, molduras no forro, assoalho de madeira rangendo sob os passos, tudo transmitia uma aura de solenidade. Na recepção, uma jovem secretária me recebeu. "Você é esperada." O gabinete do diretor era amplo e iluminado. Atrás de uma mesa imponente, sentava-se um homem de cabelos grisalhos, olhar atento e um sorriso acolhedor. "Entre, por favor, sente-se", indicou a cadeira à sua frente. "É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, Tatiana Petrovna. Ouvi muito sobre você." Sentei-me, tentando manter a calma, embora meu coração batesse acelerado. "Antes de tudo", começou ele, "gostaria de apresentar minhas desculpas oficiais, em nome do departamento, pela situação pela qual você passou. O que ocorreu em Voronezh é inaceitável, e estamos tomando todas as providências para que nada semelhante se repita." Tirou um documento de uma pasta. "Esta é a ordem para sua reintegração ao cargo de diretora da creche, com o pagamento de uma indenização de 96 mil rublos pelos 2 meses de afastamento forçado." Pesquei surpresa, mas ele continuou sorrindo. "Galina Ivanovna Zhukova já foi nomeada diretora e, pelo que sei, está se saindo muito bem. Por isso, temos outra proposta para você." Retirou um segundo documento. "Gostaríamos de oferecer-lhe o cargo de especialista-chefe da divisão de educação da cidade, com um salário de 65 mil rublos."
Suas atribuições incluiriam supervisionar a organização da alimentação em todas as creches municipais e participar de comissões de fiscalização financeira e administrativa. Senti um nó na garganta. Depois de tudo que passei, aquele giro inesperado. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. O diretor me olhou com atenção. Porque você provou que sabe defender os interesses das crianças, mesmo à custa do seu próprio bem-estar. Precisamos de pessoas como você, especialmente agora quando estamos revisando todo o sistema. Fez uma pausa e acrescentou. Além disso, foi uma iniciativa dos pais. Uma petição exigindo sua nomeação para um cargo de liderança reuniu mais de 3.000 assinaturas. E Helena Mikhailovna Tikhonova a entregou pessoalmente no centro regional. Não soube o que responder. A perspectiva de voltar ao sistema, mas em uma posição de influência real, era ao mesmo tempo assustadora e empolgante. Preciso pensar, disse por fim. Claro, concordou ele. Mas não demore muito. Aguardamos sua resposta até o final da semana. Mamãe, isso é incrível! Exclamou Daria quando contei a ela sobre a proposta. Imagine, você poderá mudar todo o sistema. Estávamos na cozinha tomando chá, e os olhos da minha filha brilhavam de entusiasmo. Não exagere, sorri. Não vou mudar o sistema sozinha, mas talvez possa contribuir com minha parte. Eu me orgulho tanto de você, apertou minha mão. Sempre me orgulhei, mas agora, especialmente. Passei os dedos em seus cabelos com carinho. E eu me orgulho de você. 98 em Biologia, 92 em Química. Um resultado brilhante. E a vaga no curso de Medicina, exatamente como você sonhava. Ela sorriu, tímida. Sem você nada disso teria sido possível. Consegui porque estávamos juntas, corrijo, sorrindo. Lembra? Somos uma equipe. Passou-se um ano. O outono dourado pintava a cidade com suas cores vibrantes, como se a natureza também celebrasse as mudanças. Minha vida, por sua vez, havia encontrado um novo ritmo, mais sereno, mas não menos intenso. Aceitei a proposta de trabalho no Departamento de Educação e até aquele momento, não me arrependera nem por um instante. Descobri que mesmo em um cargo de nível médio na burocracia, era possível fazer muito quando se tinha vontade real de transformar. Junto com meus colegas, desenvolvemos um novo sistema de controle de qualidade para os produtos fornecidos a creches e escolas. Agora, cada lote passava por uma tripla verificação, e qualquer pai ou mãe podia, a qualquer momento, visitar a cozinha das instituições para inspecionar pessoalmente. Helena Mikhailovna Tikhonova, eleita para o Conselho de Pais do Distrito, tornou-se minha aliada inseparável. Juntas, criamos um grupo de controle social formado pelos pais mais engajados. A educação já não era uma corporação fechada, agindo segundo suas próprias regras. Agora, era transparente e responsável. E os culpados por toda essa história? O julgamento de Alla Borisovna Khrushcheva havia terminado um mês antes. Ela recebeu 4 anos de prisão suspensa e uma proibição vitalícia de trabalhar no serviço público. Machim Beliaev escapou com uma multa de 2 milhões de rublos, mas perdeu muito mais: sua reputação, seus contratos, parte de seus negócios. A maioria de suas empresas agora passava por processos de falência. Quanto a Daria, ela terminava o primeiro ano da faculdade de medicina, tirando notas máximas e ainda encontrando tempo para dar aulas particulares. Sua energia e determinação eram admiráveis. Às vezes eu me pegava pensando que ela havia herdado de mim as melhores qualidades, e as levado à perfeição. Naquele dia estávamos reunidas no mesmo café onde tudo começou. Eu, Galina Ivanovna e Helena Mikhailovna. Entre xícaras de chá, revisitávamos o passado e traçávamos planos para o futuro. Sabem, disse Galina pensativa, se alguém me tivesse contado 1 ano atrás como tudo terminaria, eu não acreditaria. Eu também não, concordou Helena Mikhailovna. Achava que o sistema era forte demais para ser abalado. O sistema é forte apenas na medida em que permitimos que seja, respondi. Basta que as pessoas se unam e digam não. Até as fortalezas mais imponentes começam a ruir. Ficamos em silêncio por um instante, cada uma mergulhada em seus pensamentos. Depois perguntei: alguma de vocês já se arrependeu de ter se envolvido nisso? Nem por um segundo, afirmou Galina Ivanovna firme. Nunca, confirmou Helena Mikhailovna. E você? Reflete. Houve momentos de fraqueza? De dúvida? De medo? Claro. Houve a tentação de desistir, de aceitar as regras do jogo e levar minha parte do bolo? Talvez. Mas, olhando para trás, compreendia que não existia outro caminho. Sabem, falei devagar, na vida de cada um, há momentos de escolha. Não entre o bem e o mal. Essa escolha costuma ser óbvia,
mas entre o caminho difícil, porém correto, e o fácil, porém duvidoso. E cada uma dessas decisões define não apenas o nosso próprio destino, mas também o mundo em que nossos filhos vão viver. Tomei um gole de chá antes de continuar. Quando Daria nasceu, eu a segurei nos braços e pensei no tipo de pessoa que ela se tornaria. Foi então que entendi, a única maneira de ensinar honestidade, coragem e justiça a uma criança é ser assim você mesma. Não se pode transmitir o que não se sabe viver. Helena Mikhailovna assentiu, pensativa. Tatiana, eu sempre acreditei que no fim o bem vence. Mas, graças a você, entendi que o bem não vence sozinho. Só triunfa quando há pessoas dispostas a lutar por ele. E quando essas pessoas se unem, acrescentou Galina Ivanovna, erguendo a xícara em um brinde simbólico. Sorrimos uma para a outra. 3 mulheres que haviam mudado não apenas suas próprias vidas, mas também um pequeno pedaço do mundo ao seu redor. À nossa frente havia muito trabalho, muitos desafios, muitas novas batalhas, mas agora sabíamos com certeza, nada era impossível quando agíamos juntas e não abandonávamos nossos princípios. Do lado de fora, folhas amarelas caíam, dançando no ar de setembro. Começava um novo outono, um novo ano letivo, um novo capítulo em nossas vidas. E ele prometia ser magnífico. Mais tarde, quando Daria já dormia, preparando-se para as aulas do dia seguinte, eu me sentei na varanda do nosso apartamento com uma xícara de chá de ervas. As estrelas brilhavam no céu escuro, lembrando que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há luz, basta saber enxergá-la. Que caminho incrível eu havia percorrido naquele ano. De uma simples diretora de creche a alguém que ousara enfrentar um sistema inteiro, do medo de perder o emprego à descoberta de uma força que nem sabia que tinha. Lembrei-me daquele dia de fevereiro, quando Alla Borisovna me fez sua proposta de negócios. Na época, eu não fazia ideia de que minha recusa desencadearia uma série de eventos que mudariam não só a minha vida, mas a de tantíssimas pessoas. Revi as noites em claro, a ansiedade pelo futuro de Daria, as ligações ameaçadoras, o carro depredado. Tive medo? É claro. Houve momentos de fraqueza? Sem dúvida. Nos dias mais difíceis, eu me pegava pensando, será que não seria mais fácil desistir? Aceitar as regras, fechar os olhos, assinar os papéis e viver em paz? Muitas faziam isso. Mas toda vez que esses pensamentos surgiam, eu me lembrava das crianças olhando com confiança para as cuidadoras na hora do almoço. Crianças que alguém queria alimentar com produtos vencidos, só para encher os próprios bolsos. E lembrava de Daria, minha filha inteligente e íntegra, que sempre me olhava com tanta admiração. Como poderia seguir em frente traindo sua confiança? Meu telefone vibrou suavemente. Era uma mensagem de Helena Mikhailovna. Os documentos do novo sistema de controle de alimentação foram aprovados. A partir de segunda, implementamos em todas as creches do distrito. Conseguimos, Tatiana. Sorri ao responder. Ótima notícia. Orgulho de nós. Agora precisamos acompanhar a implementação. Falamos amanhã. Como tudo havia mudado desde o dia em que conheci Helena Mikhailovna diante da creche. Na época, ela era apenas uma mãe preocupada. Agora, era minha aliada inabalável, e sem medo de exagerar, uma amiga. Tínhamos tanto em comum, não só princípios e valores, mas também uma visão de mundo, de educação, de como a sociedade deveria ser. E Galina Ivanovna, minha fiel assistente, que arriscara tudo em nome da justiça. Agora, ela dirigia a nossa antiga creche com maestria. Os pais estavam encantados, as crianças felizes, e a alimentação havia se tornado um modelo para outras instituições. Entrei no quarto de Daria e abri a porta com cuidado. Ela dormia de lado, com a mão debaixo da bochecha, igualzinho a quando era pequena. Sobre a mesa, uma pilha de livros, cadernos de anotações e um atlas de anatomia. Minha menina sempre soube o que queria, e ia atrás com determinação. Fechei a porta em silêncio para não acordá-la. Na sala, novas fotos decoravam a parede. Daria em sua beca de caloura, durante a cerimônia de recepção. Nós duas diante do prédio da administração regional. No dia da minha nomeação, um registro em grupo com Galina Ivanovna, Helena Mikhailovna e outros que haviam lutado conosco, em um encontro comemorativo. E por fim, a última reportagem emoldurada, um balanço dos resultados que juntos havíamos conquistado. Do ano. Como uma mulher transformou o sistema de educação infantil da cidade. Ainda hoje me envergonho com manchetes tão grandiosas. Não fiz nada heróico, apenas agi como qualquer pessoa decente deveria agir. Não lutei sozinha, éramos muitos. Pais determinados, jornalistas corajosos, educadoras e cozinheiras honestas que se recusaram a fechar os olhos para a desonestidade. Minha nova posição não me trouxe apenas estabilidade financeira, mas uma satisfação profunda.
Todas as manhãs, acordo com a certeza de que aquele dia poderei fazer algo verdadeiramente importante, elaborar novos protocolos de controle de qualidade, ministrar uma capacitação para gestores de creches, ouvir as demandas de um comitê de pais. Cada pequena vitória contra a burocracia e a indiferença enche meu coração de uma alegria que não se mede em salários ou cargos. Claro, nem tudo são flores. O sistema antigo resiste, se agarra às velhas práticas. Alguns funcionários ainda me olham com desconfiança, como se temessem que eu fosse revirar cada pedra, e talvez não estejam tão errados. Porque agora sei, quando você vê uma injustiça e se cala, torna-se cúmplice dela. O processo contra Nadala e Borisovna, a multa imposta a Beliaev. Isso é apenas o começo. Há muito trabalho pela frente, muitas batalhas, muitos obstáculos. Mas desta vez não estou sozinha. Tenho ao meu lado uma equipe de aliados, o apoio da comunidade, a confiança das famílias, e acima de tudo, a certeza íntima de que estou do lado certo. Aproximei-me da janela e observei a cidade adormecida. Em algum lugar, crianças dormem protegidas porque lutamos por elas. Em outro canto, pais se preparam para mais um dia, seguros de que seus filhos receberão alimentação digna. Em uma redação noturna, Anton trabalha em sua próxima investigação. E mesmo que seja apenas um grão de areia, quero acreditar que o mundo fica um pouco melhor graças a cada um de nós. Lembrei-me então das palavras de minha avó, professora com 40 anos de magistério. Tatiana, o mais importante na vida não é quanto dinheiro você ganhou ou que cargos ocupou. É poder olhar no espelho à noite, sem vergonha nem arrependimento. Hoje, ao ver meu reflexo na vidraça escura, posso dizer com firmeza, sim, consegui. Apesar de todas as provações, das tentações e dos medos, permaneci fiel a mim mesma. E talvez seja nessa fidelidade que resida a verdadeira vitória. A felicidade não está no cargo, nem no salário, nem no reconhecimento público. Está em manter-se íntegra aos próprios princípios, em defender o que é justo mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Está no respeito nos olhos da filha, na gratidão dos pais, no apoio dos amigos. E está, acima de tudo, na certeza de que a história não termina aqui, ela apenas ganha um novo capítulo. Daria logo será médica e salvará vidas à sua maneira. Eu continuarei minha batalha pela educação. Galina Ivanovna formará novas gerações de crianças. Helena Mikhailovna defenderá os direitos das famílias. Juntos construiremos um mundo onde nossas crianças possam crescer sob regras justas. Voltei para o quarto e sentei-me na beirada da cama. Sobre a mesa de cabeceira, uma foto de Daria aos 5 anos, com expressão séria enquanto ouvia uma de minhas histórias antes de dormir. Naquela época eu lhe contava fábulas sobre fadas bondosas que derrotavam bruxos maus, sobre princesas que salvavam reinos, sobre pessoas comuns que realizavam grandes feitos. A vida, no entanto, escreveu sua própria história, não menos mágica, mas muito mais real. Uma história sobre como uma simples diretora de creche decidiu não desistir e com isso mudou o mundo ao seu redor. Sobre como o coração de mãe, transbordando amor pelo próprio filho e por todas as crianças, provou ser mais forte que a ganância e a corrupção. Com esse pensamento deitei-me em paz com a sensação do dever cumprido. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios e novas oportunidades de fazer o bem. E eu estava pronta para encará-lo de peito aberto e com a convicção inabalável de que a honestidade e a coerência, embora demorem, sempre vencem. Talvez não de imediato, talvez após muitas provações, mas vencem. Sempre.